um vídeo do canal e hoje, estando você no Instagram e no YouTube, nós iremos falar sobre uma história que eu acho muito interessante na Bíblia e é a história da menina sem nome. Muitos dos personagens que nós conhecemos na Bíblia, a maioria deles tem um nome, a maioria deles você sabe identificar pelo nome. Por exemplo, se eu falo para você a história de Raabe, logicamente você vai lembrar que Raabe era uma prostituta da terra de Canaã, que foi usada por Deus para esconder os espias, e Deus salvou a vida dela, salvou os dela, e ela está na linhagem de Jesus, então ela tem um nome conhecido. Se eu falo Ruth, você também conhece. Se eu falo Débora, você também conhece. Se eu falo Jael, você devia conhecer. Então o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre uma menina sem nome. 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1, nos conta a história de um chefe do general sírio, um homem que era muito honrado e muito respeitado em sua época, e um homem a quem o próprio Deus tinha dado esse valor, tinha dado esse poder, porque através dele o exército sírio teve a vitória. Foi através dele que Deus deu vitória ao exército sírio. Só que esse homem, apesar de muito poderoso, muito rico, muito respeitado em sua época, ele foi acometido de uma doença que causava repulsa. Que doença é essa? A lepra. E de quem nós estamos falando? De Naamã. A partir do versículo 1 de 2 Reis capítulo 5, começa a história desse homem. E lá no versículo 2, nos fala que Naamã, numa de suas campanhas militares, os sírios levou cativa uma menina da terra de Israel que passou a servir a mulher de Naamã. E aí a Bíblia não cita o nome dessa menina, não cita de quem ela era filha, não cita nada sobre essa menina. A Bíblia nos fala, se refere a ela como a menina que foi levada cativa, ou a menina da terra de Israel, como diz o versículo 4, que Naamã vira para o Senhor dele e diz: assim falou a menina israelita. E aí nós podemos pensar agora no contexto e na vida dessa menina. Ela era escrava numa terra estranha e estava vivendo uma situação difícil. E aí você pode pensar: nossa, no lugar dela eu sei lá o que eu ia fazer. O meu patrão que me levou de escrava, que eu estou servindo a ele, será que eu viraria para ele e falaria igual ela? Porque o que ela fez foi falar à patroa dela: se o meu patrão conhecesse um profeta da minha terra. O que essa menina fez foi simplesmente dizer para Naamã que havia solução para a lepra que ele tinha. E aí nós podemos ver dois aspectos nela. Ela não se esqueceu do Deus que ela tinha e ela tinha referência de homem de Deus na vida dela. Quando nós trazemos esse contexto para a nossa vida, quando nós pensamos na nossa vida, nós podemos pensar que nós não somos daqui. Como assim, Lorena? Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo nos fala: no entanto, a nossa cidadania é nos céus. Ou seja, cidadania é aquilo que mostra de onde eu vim, ou de onde eu sou, certo? Se a minha cidadania é do céu, significa que eu não sou da terra. Eu sou estrangeira aqui. É passageira, certo? Segundo, nós também vivemos no meio de uma situação difícil, principalmente nos últimos dias. Todo dia nós vemos situações esquisitas na televisão, nós vemos notícias na internet, nós vemos cada vez mais tragédias e terremotos e tsunamis que estão para acontecer, e a nuvem de gafanhoto, que é como que nós ouvimos. Hoje de manhã eu li uma notícia sobre uma nuvem de poeira que está vindo para o Nordeste, e cada dia mais, de minuto em minuto, nós somos bombardeados com notícias ruins. E aí nós podemos pensar: o que me dá esperança? O que eu posso ter como esperança em tempos como esse? Além de não ser daqui, nós devemos fazer como o salmista, no Salmo 119, verso 52, ele diz assim: lembrei-me, Senhor, de suas decisões de outrora e fiquei consolado. Ou Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que ele diz: contudo, quero me lembrar do que pode me dar esperança. Eu gosto muito desse versículo, porque o que Jeremias está falando é das maravilhas que o Senhor Deus havia feito a Israel. A travessia do Mar Vermelho, a provisão no deserto, era nuvem durante o dia para cobrir do calor, era coluna de fogo para proteger do frio durante a noite, era maná todos os dias, era água saindo da rocha. O Senhor provia ao povo em meio ao deserto. Nós estamos vivendo em situação difícil.
Nós estamos vivendo em uma terra estrangeira. E agora minha pergunta para você, você tem se lembrado do Senhor? Será que diante dessa situação toda que tem vindo até você, a sua mente tem te levado a voltar-se para o Senhor? Porque foi isso que Jeremias nos deixou de lição. Foi isso que o salmista nos ensina no Salmo 119. Eu lembrei-me daquilo que o Senhor fez. Ou eu lembro-me daquilo que o Senhor é na minha vida. E aí nós precisamos, nos últimos dias, queridos, ter para nossas vidas pessoas que possam servir de referência. O que essa menina fez, muitas das vezes nós lembramos apenas de Eliseu e apenas de Naamã. Muitas das vezes ninguém se lembra da menina sem nome. Ninguém se lembra da menina que falou para Naamã procurar o profeta. E é isso que o Senhor está procurando nos dias atuais. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fala assim: sabe, entretanto disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí no próximo versículo, comecinho do próximo versículo, ele diz: os homens serão amantes de si mesmos. Deixa eu falar uma coisa. O que mais me chama a atenção quando a Bíblia fala dessa menina é que ela não tinha um nome. É que ela não era reconhecida pelo nome. Ela foi reconhecida por ter se lembrado de que Deus tinha solução para a vida de uma pessoa que estava sofrendo de uma doença terrível. Será que nós temos em nosso coração o desejo de sermos lembrados pelo nosso nome ou pelo nome de Cristo? Qual tem sido o desejo do seu coração? Muitas das vezes nós queremos likes, nós queremos curtidas, nós queremos visualizações, nós queremos postar algo para chamar atenção, quando nós podemos usar isso, as nossas plataformas, as nossas redes sociais, para lembrar ao mundo de que há um Deus. Naamã, no versículo 15, vira para o profeta e fala assim: agora eu sei que só em Israel tem Deus. Em toda a terra não há Deus como há em Israel. Através da vida daquela menina, que tinha como referência um homem de Deus, Deus curou Naamã. Que nós hoje venhamos ter Cristo como centro das nossas vidas. Que o desejo do nosso coração seja que sejamos reconhecidos pelo nome de Cristo e que não haja em nós nenhum egoísmo, que não haja em nós nenhuma ganância, que Ele cresça, que o nome dele seja honrado através das nossas vidas. É isso. Para hoje, é isso que eu tenho para falar com vocês. Até a próxima!